Olá! Estou aqui hoje para falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é como ajudar as nossas crianças no desenvolvimento emocional. Muitas pessoas, tanto no meu dia a dia, pessoas próximas de mim, na clínica, professores, pais de crianças, me perguntam como eu posso ajudar o meu filho na inteligência emocional dele, nesse desenvolvimento que é fundamental para o dia a dia. Como fazer isso? Pois é, imagino que se você está aqui me assistindo, esse tema também te chamou a atenção e hoje eu considero que o desenvolvimento emocional é uma das áreas do desenvolvimento infantil fundamental para a gente ajudar as nossas crianças a darem o próximo passo, a se descobrirem, a poder reconhecer, desenvolver empatia, a resiliência, a autoestima. Então, sim, ajudar elas nesse desenvolvimento é fundamental e é nisso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Então, se você se interessa por esse assunto e quer algumas dicas de como fazer isso, então fica nesse vídeo que vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Elizabeth, eu sou psicóloga clínica aqui do Espaço Viver, trabalho com crianças já tem um tempo na minha caminhada e, na verdade, eu sou apaixonada pelo mundo infantil desde que eu entrei na faculdade. E uma das coisas que eu sempre me dediquei foi mesmo ao olhar para a criança e auxiliar ela nesse desenvolvimento emocional. Então, hoje eu vim compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. E para isso, a gente vai passar por dois pontos. O primeiro vai ser a importância do desenvolvimento emocional na vida da criança e o segundo vai ser 5 dicas para desenvolver a questão emocional, a inteligência emocional que muitos chamam na vida da criança. Vamos para o primeiro ponto então? Bom, a gente pode pensar que o desenvolvimento emocional, se a gente olha para o desenvolvimento da criança, ela é uma das áreas do desenvolvimento e é a que eu vou estar focando aqui nesse vídeo. Tá? Então, muitas crianças podem estar vivendo outras situações que não sejam por conta de uma questão emocional, seja por uma outra área do desenvolvimento, mas para a gente poder ter essa visão complexa do que está acontecendo, a gente precisa ir num profissional. Estou falando disso para que você possa conhecer que existem várias áreas, então não necessariamente tudo que a criança vive no dia a dia tem a ver com o emocional. É importante que a gente considere que as nossas crianças, elas precisam ter um espaço para desenvolver as emoções, para dar significados. Isso ajuda elas a desenvolver a empatia, o olhar para o outro, o respeito, a consideração, a lidar com as emoções, com o afeto, o que significa. Não invalidar as emoções é fundamental para que a criança se sinta potente na vida. Muitas das vezes a gente diz, não pode, não faça isso. Isso eu não estou dizendo que é negativo, porque quando lida o respeito do comportamento, sim, a gente precisa botar regras. E não vamos deixar nossa criança botar dedo na tomada ou bater no amiguinho. A gente vai precisar mesmo dar os limites, mas a gente pode dar limites ajudando essa criança sem ela ter traumas, sem ela ficar triste, sem necessariamente a gente desvalidar os sentimentos. Então, uma coisa é eu dizer não bote o dedo na tomada, a outra coisa é eu entender o sentimento que ela teve de botar o dedo na tomada. Esse sentimento não veio do nada, esse sentimento veio fruto de uma curiosidade que ela tem. E essa curiosidade não é negativa. Ok, botar o dedo na tomada? Não. Mas a curiosidade, sim, é importante. Então, se eu reconheço isso, eu consigo ajudar a criança a reconhecer outros jeitos de ela usar essa curiosidade. A curiosidade, ela é legal. Então, se eu ajudar ela nesse desenvolvimento específico, eu posso ajudar ela a caminhar para os próximos passos. Entendem a importância de a gente poder estar perto das emoções da criança? É ela que vai nos ajudar a ajudar essa criança a criar autoestima, a se sentir potente, a reconhecer que os sentimentos eles são válidos e que a gente pode sim, entendendo eles, dar novos significados e que a tristeza faz parte, que a raiva faz parte,
mas isso não significa que a gente vai destruir o outro. Como lidar com tudo isso? Como entender o que está acontecendo aqui dentro, sabe? E então é fundamental, espero que tenha feito sentido. Acho que agora deu para entender um pouquinho da importância, né, desse desenvolvimento. Conversando aqui com vocês, eu lembrei de um blog que eu fiz falando um pouquinho sobre o serviço de atendimento psicológico infantil, porque esse serviço ele tem a função de ajudar tanto a criança quanto a família nesse desenvolvimento emocional, entender, às vezes a criança está vivendo uma situação emocional muito intensa e ela não consegue dar novos significados, então ela poder ter espaço para desenvolver isso é fundamental. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo de presente para vocês um blog falando e apresentando um pouquinho sobre isso. Aproveita, né, e vai lá, se inscreve no nosso canal, dá um like aqui no nosso vídeo e deixa o seu comentário e compartilha com outras pessoas se você está gostando. Isso é muito importante para a gente saber o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Bom, vamos para o segundo ponto então, dicas para ajudar as crianças no desenvolvimento. Primeira dica que eu tenho para vocês é observar. As crianças nos dizem o que elas precisam, então fique atento, observe cada detalhe, observe cada gesto, cada comportamento, o que ela está sentindo. Por exemplo, o exemplo que eu dei antes do dedo da tomada. Se a gente começar a observar, a gente vai ver que essa criança está num momento de descoberta. Geralmente quando a criança quer perguntar o porquê, ou isso, ou aquilo, ela está querendo se descobrir. Então, se a gente observar, a gente vai ver e a gente não precisa invalidar essa emoção. A gente precisa reconhecer que não tem como ela bater num amiguinho para isso, ou ela pode estar sendo inconveniente com alguma pessoa perguntando na rua. Ela pode entender que aquele comportamento não é legal e não é adequado para a situação. Mas eu posso entender da emoção dela e dizer, eu entendo a tua curiosidade e acho legal você querer entender como funciona. Vamos ver um vídeo na internet que fale como funciona? Vamos fazer um desenho que explique isso que tu tá na dúvida? Isso movimenta, percebem? Faz a criança dizer, ai, que legal, esse sentimento é positivo. Ok, eu tenho que cuidar como eu vou fazer isso. Mas o sentimento não é invalidado, sabe? Segunda dica, crie espaços de conversa com seus filhos. É fundamental a gente falar também sobre a gente, sabe? Que às vezes a gente também fica triste, dar nomes para as emoções de coisas que eles vivem no dia a dia. Isso vai ajudar eles a perceberem que falar das emoções deles é positivo no ambiente de casa, porque meu pai também fala, minha mãe também fala, e isso gera movimento, gera satisfação, gera alegria, percebem? Mesmo os sentimentos negativos, eles não devem ser ignorados ou ter dito, filho, não fala sobre isso, vamos esquecer isso daqui. Eles também precisa ser conversado. E converse sem julgamentos. Deixe ele falar sobre a emoção, sobre o medo que ele tem da morte muitas vezes, sobre a tristeza que é da morte de ver um passarinho, um bichinho. Ele está falando sobre ele e a gente ajudar ele a falar, dar novos significados. Então vamos se despedir, vamos fazer um ritual de despedida, dar espaço dessa criança, entender que essas emoções elas fazem parte. E daí a terceira dica é estabeleça rotinas. Muitas vezes a gente acha que rotinas não são importantes, deixa a criança livre. Sim, é importante a criança ter momentos que ela se sinta livre para expressar, para viver, mas as rotinas elas são importantes. Primeiro porque elas ajudam num planejamento, a gente precisa na nossa vida planejar, organizar e também a criar o respeito de uma coisa, cada coisa tem o seu momento. No momento que eu estou almoçando eu preciso, isso eu respeito também o momento do outro quando ele está almoçando, porque eu reconheço a importância de cada coisa no dia a dia. E aí eu vou saber os limites, quando eu posso fazer isso, quando eu não posso. Então também é fundamental. A quarta dica é brincar. A criança precisa de momentos de brincadeira, ela expressa as emoções dela ali. Ali acontece toda a expressão de emoção dela. Então deixa a criança brincar sem julgamento, sem falar certo ou errado, deixa ela livre para ela apresentar o que as emoções dela significam. Você vai ver que se você deixar e brincar com a criança 15 minutinhos por dia, você vai ver a diferença que vai fazer e o quanto você vai enxergar coisas do seu filho que você não percebe nos outros momentos. E a nossa última dica, quinta e última dica, as relações. A criança precisa viver experiências de relações.
Eu não tenho como desenvolver a empatia sem estar em contato com o outro, porque a empatia é uma emoção, um sentimento complexo e eu não tenho como viver isso sem reconhecer a dor do outro, sem reconhecer o sentimento do outro, sem reconhecer o que ele vive, e aí sem viver conflito. E aí sim, eu preciso desses espaços de relação. Então, crie momentos. Ah, meu filho, a gente é uma família pequena, estamos sempre em casa. Crie esses momentos. Vá para o parque, vá na escola, converse com os amiguinhos. É importante para essa criança ter experiências que promovam ela a enxergar o outro. Bom, fechou as nossas dicas. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você a olhar um pouquinho mais para sua criança e poder criar recursos aí. E por favor, se você fizer alguma dessas dicas, deixa aqui no comentário. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, compartilha com outras pessoas que possam também querer saber como fazer esse desenvolvimento emocional nas crianças. E se você gostou, deixa aqui nos comentários, não esquece, tá bom? Vou te esperar então no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!